Olá pessoal, hoje eu vim aqui fazer uma análise do novo episódio, do Universo Resistência. El Dragon. Aura mais Ego 67 não peidas. Então, primeiro vamos começar por uma pérola aqui que eu encontrei lá no Power Lovers. Então, lista de personagens que possuem uma fictossexualidade. Hoje essa lista ganhou 2 integrantes. Ok, tava de boa. Primeiro tem essa gasola aqui, Yu. Foda-se, não vou ler. Minashi, 2 gasolas. Zoe. Ok, um pouco demais. Não, tá? Só digo isso. Não. Não. Não, só digo isso. Não. No Messi Smart, ok. Porque o padre é bissexual, né? Então meio que o cara. O cara pode ou cair de boca na giromba ou cair de boca na peteca, né? Então, né? E ainda esse Mark é canonicamente gay, né? Ou. O Ingrid, cara. E o. Ô, padre, o que você viu de interessante nesses dois? Primeiro tudo, você pegaria os dois? Trisal? Triângulo amoroso? Caralho, velho. Caralho, velho. Em primeiro lugar tem nata. Cara, vamos ver os comentários. Eu comentei que, né? Gabriel, né? Os 3 primeiros eu concordo. Adoro as duas. Mas prefiro a Mirko porque ela é morena e musculosa. O Mark e o Owen fica estranho, mas o resto. E principalmente o resto aqui. Lembrei, tá Furry, né? Esqueci, mano. Por que eu tô falando disso? Porque tem um universo de resistência no meio, né? Tem uns novos personagens no meio, então bora falar também, né? O que o Owen tá fazendo aí? Eu te dei uma segunda chance pra isso. Cara, esse post era brincadeira. Ah, tá. Caramba, graças a Deus isso não é brincadeira. Que nem o Gigaflix que fica falando era dentro. Ah, tá. Caramba, cara. É bait, é bait. Caramba, é bait. Caímos no rage bait. Cara, não vi. Cara, pai, o que você viu nesses dois pra você ficar de pintinho duro? Esqueci. O pai Lover, ele gosta de Homem Maromba também, né? Ele gosta de Homem Maromba. Ok. Vamos pro episódio. É isso que importa. Que mais parecia. Há muitos anos, a tribo da aldeia vivia longe, numa terra boa, uma terra que respeitava onde viviam eles, mas tinha essa. Aquele cara da motinho que você tinha feito arte, né? Lutando tudo. Poderoso, cujos poderes eram comparados ao deus da morte. Este guerreiro ajudou a tribo em seus momentos difíceis, dando conforto e proteção à tribo. Mas, assim como a própria tribo, este guerreiro também foi caçado pelos colonizadores e, por causa disso, colocou toda a tribo em risco. Para protegê-los, ele os enviou para esta ilha, onde não lhe deu segurança, longe dos colonizadores, de suas terras e longe da escravização do povo. O guerreiro teve que abdicar da tribo para mantê-la segura e Lara partiu para enfrentar os colonizadores, mas ele nunca mais retornou depois disso. O povo estava seguro, mas às custas de seu único protetor. Há milhões de anos atrás, quase no início da criação do universo, existia um planeta dominado por trevas e escuridão, e quem estava no topo desta destruição era Volgax, deus alienígena da morte do submundo galáctico.
Valgax era o único ser existente naquele planeta, dominando as trevas e dominando tudo que tocava. Mas um dia, algo surgiu fora do controle de Valgax. Surgiu a luz, uma fonte de vida e energia tão brilhante que praticamente expurgava a escuridão. Esta era Floiris, deus alienígena da vida e da benevolência. Floiris foi sozinha capaz de derrotar Valgax e expulsar suas trevas para longe do planeta, mas não antes de manter uma promessa divina, que voltaria para seu antigo lar e apagaria toda a luz para sempre, fazendo com que as trevas, a dor e a morte dominassem no planeta mais uma vez, para sempre. Séculos se passaram e Floiris continuou a espalhar vida em seu novo planeta, criando então os Cronuks, uma raça alienígena de répteis à sua imagem e semelhança. Ela construiu um império com essa raça. Império esse que foi gigante e gradualmente crescente, digno dos Cronuks serem a raça fundadora do Conselho Galáctico, cravando uma aliança universal com os Gendaxianos e os Oroquianos e assim, criando a maior organização alienígena de toda a galáxia. Mas todo esse teve um preço. No núcleo da hierarquia Cronuks tem uma rainha, a descendente direta de Floiris, em uma cultura que proíbe Cronuks machos de se tornarem os reis do planeta. Floiris sabia que se Valgax voltasse, seria uma reencarnação de seu descendente, por isso, criou uma regra rígida e rigorosa de que as fêmeas Cronuks são as formas de vida superiores, enquanto os machos são inferiores, servindo apenas para a reprodução. Ah, que isso, machismo reverso, cara. E militares. Aí é o mundo daquelas mulheres red pill, né? Que também existe, né? Aquelas feministas malucas, né? As mulheres red pill lá. Obrigatório. Ou seja, machos não têm um posicionamento político ou religioso, não possuem cargos de liderança, sem partidos e todos, sem exceção, são obrigados a servir a nação do planeta. Basicamente um sistema opressor inverso do que tem na Terra, mas que durou séculos e atravessou gerações por costume e tradição, até chegar a um evento onde as tradições foram quebradas. A 18ª rainha do planeta Cronos, mais recente rainha, tinha dado à luz ao seu primeiro e único filho, um macho. Na realeza isso é proibido. Temiam que um filho homem, ao se tornar rei, traria de volta as trevas que Valgax prometeu trazer. Então, durante séculos, toda vez que uma rainha tinha um filho homem, ela o expulsava publicamente e o abandonava como plebeu, já que os Cronuks têm uma rígida regra de não matar nada. Se matarem, eles estarão um pouco mais próximos a Valgax, que é um deus da morte. Então matar para eles é um dos piores crimes centenários. Mas a rainha Lilith não foi uma dessas que seguiu as tradições. No dia da expulsão, ela olhou para seu próprio filho, viu a pureza em seu rosto e a inocência em seus olhos, e algo dentro dela falou mais alto. E pela primeira vez, uma rainha disse não às tradições, e não abandonou seu filho homem. Ao invés disso, ela se trancou em seu castelo real, quase nunca permitindo alguém entrar ou ela sair com seu filho. Durante anos, ela o criou e o educou com amor e carinho, o batizando de Lavlet Gago, que na linguagem Cronuk significa promessa de guerreiro. Enquanto do lado de fora os súditos o odiava só por ter nascido, enquanto a rainha era julgada por não ter seguido as tradições e se escondia dos demais. Ela saía poucas vezes do planeta e encarava o Conselho Galáctico, que a apoiavam na criação de seu filho e recebendo apoio interplanetário, já que a rainha Cronux era muito próxima à rainha Gaxiana, a mãe de Trade. Eita, era dentro! Era dentro! Ambos eram de raça. Que isso, a mãe... Que isso, Trade? Essa é sua mãe? Caralho! Que é isso, velho? O Trade, eu acho que agora tu tem padrasto. Ok, bait. Reptilianas e tinham certas semelhanças umas com as outras. Porém, aconteceu uma tragédia. Vejam bem, originalmente não era a mãe do Trade que liderava a Federação Intergaláctica, e sim o pai dele. Mas por que nunca até agora nunca que o pai de Trade foi mencionado? Simples. Quando Trade nasceu houve um golpe de estado. Um pequeno grupo de rebeldes da Federação invadiu o planeta Yangax, tocaram bombas no Palácio Real e assassinaram o rei Yangaxiano. Trade era muito jovem para se lembrar daquilo, então para ele foi normal ter sido criado apenas por sua mãe e irmã gêmea. Mas sua mãe, por outro lado, sofreu bastante. O psicológico dela foi completamente abalado. Para ela não foi fácil aceitar a realidade de que o rei estava morto e que, agora, ela era líder da Federação Intergaláctica. Mas o pior de tudo foi descobrir que um dos rebeldes que causaram um golpe de estado foi um Cronux macho. Isso deixou ela tão irritada que ela declarou o encerramento operacional dos Cronuks na Federação Intergaláctica, expulsou uma raça inteira do parlamento e sentenciou eles a criminosos galácticos. A partir daquele dia, todo Cronux existente, independente do gênero, passava a ser visto como criminoso de guerra. Eles foram caçados, aprisionados e a maioria assassinados. Pra rainha Lilith aquilo foi um caos. Mas pro Lavlet, aquilo foi um abalo sísmico, pois os Cronuks restantes passaram a culpá-lo pela sua queda. Agora ele era odiado por literalmente a galáxia inteira apenas por existir, destruindo completamente sua infância. Alguns anos depois, Lavlet tinha por volta de seus 17 anos em idade Cronux. Ele vivia com sua mãe, a única na qual não o odiava, pulando de planeta em planeta escondidos e sobrevivendo com o que tinha. Até um determinado dia eles se depararem com a Rei, a filha da ex-general do exército Cronux. Ela vivia em uma caverna local, até encontrar e se juntar à rainha Cronux como sua servente leal. Quer dizer, quando ela estava olhando ela era leal, mas quando ela parava de olhar, Rei fazia questão de demonstrar a Lavlet todo o ódio que ela sentia por ele. Assim como boa parte dos Cronux, ela também o culpava pela queda deles no Império. Ela batia, espancava, cortava, humilhava, torturava psicologicamente, e Lavlet só se defendia. A esse ponto ele não sabia lutar muito bem, e esse ponto Elsa sabia o que lhe ensinaram. E ensinaram muito pouco a ele, e foram severos meses só disso. Mas em algum momento, é claro que em algum momento isso iria dar ruim. Eles acabaram sendo descobertos em uma roda de comércio e se iniciou uma perseguição violenta atrás deles. Perseguição essa que os levaram até o sistema solar Fragilis. E Lavlet sabia que só tinha um planeta dentro deste sistema solar no qual ninguém da frota ousaria chegar perto. Caí no planeta. Lavlet percebe que durante a perseguição, sua mãe foi atingida, e com a queda da nave, não teve forças para resistir aos ferimentos e morreu ali mesmo. Lavlet se depara com a figura de sua mãe sem vida e com o rosto ainda fixo na angústia e na tristeza, simbolizando assim que mesmo depois de morrer, ela morreu insatisfeita. Enquanto Lavlet enterrava sua mãe no meio das areias do deserto, a Rei que sobreviveu começou a analisar o ambiente ao redor. Eles tinham caído exatamente no meio do deserto, com nenhum sinal de vida. A boa notícia é que o ar daquele planeta era compatível à sua espécie e poderiam respirar sem capacetes. Mas a má notícia é que eles estavam sem sinal de comunicação, sem nave, sem resgate e companhia um do outro. O que é ruim pra caralho, considerando que a sua companhia te odeia. Rei algumas vezes antes tentou até matar o Lavlet, só não conseguiu por conta da rainha Lilith não deixar, então já sabe, né? Os dois caminharam por longas horas pelo deserto em busca de pelo menos um sinalzinho só de vida. Lavlet sabia que aquele planeta não tinha nenhum contato sequer com a Federação Intergaláctica, então possivelmente teria uma chance mínima de fazer contato pacífico. Mais tarde, Rei avistou ao longe uma silhueta humanoide, e quando os dois tentaram se aproximar dela, foram aos poucos percebendo uma coisa bem esquisita. Esta forma de vida tinha quase 3 metros de altura e uma aparência bem diferente. O corpo parecia normal, mas ela tinha vestimentas místicas e uma cabeça estranha com aparência de pássaro. Estranharam um pouco, mas aí, ele começou a falar.
Ele se dizia como Toto, uma das divindades mais importantes do panteão egípcio, conhecido como deus da sabedoria, da escrita, da magia e da contagem do tempo, e considerado patrono das escritas. Ele também atuava como jurídico divino do conhecimento, tanto humano quanto mágico. E bom, não devo dizer que Lavlete e Rei não confiavam muito em Toto. Afinal, eles viviam encriptados em sua própria religião, que outras chegam até ser irreais e até meio blasfêmicas. Mas Lavlete sentia que dava pra confiar nele. Talvez seja pelo jeito em que Toto falava ou agia, mas sentia que aquela criatura em sua frente estava dizendo algo com um pouco mais de sentido. Após se apresentar, Toto os levou para o Egito Antigo, na Câmara dos Deuses localizada dentro da pirâmide de Kéops. Lá dentro, eles foram julgados pelos outros deuses. Toto já tinha entendido o engano e viu os dois como perdidos. Ra os considerava invasores, Anubis os considerava imperfeitos. Os outros deuses não opinaram muito. Mas Horus, o deus mais sábio e mais poderoso dentre todos eles, tinha uma outra opinião. Eles eram deslocados. Uma dupla inocente Kur foi forçada a ir de seu local de origem e agora estão à deriva no novo mundo. Era justo que os deuses deveriam ajudá-los a pelo menos encontrar um lugar fixo e sem o Erebus para... A curiosidade. Os deuses egípcios existem no Gigaverso, né? E eles são kaijus, né? E assim como no universo de existência, é tipo um tribunal, né? Então, né, enquanto, né... Então, a gente vai montando, né? Mas a gente só vai ver esses deuses egípcios no capítulo 3 do Gigaverso. E meio que seria, digamos, como uma espécie de tribunal. Mas só que dos kaijus, né? Eles que sentenciam os kaijus, mostrando, né, que os kaijus de Gigaverso são quase humanos, né? Quase, né? Caso eles têm meio que uma sociedade, né? Sim, além dos humanos, os kaijus também conseguem criar sociedades no Gigaverso, mostrando o quão inteligentes eles são, né? A eles, que depois de uma série de discussões, eles só chegaram a um único resultado possível. Skito, a ira dos céus, muito antes de ser derrubada por Hércules. Naquela época, os dragões de Skito eram bem civilizados e possivelmente tolerariam a presença de dois seres diferentes. A maior preocupação seria Kukulkan, que reinava a ira, mas quanto a isso dava para evitá-lo. E assim foi feito, unindo-se em prol de seres inocentes. Os deuses se uniram e usaram um antigo feitiço de teletransporte, os levando diretamente para a ilha flutuante de Skito. Após o feitiço, ao abrirem os olhos, Rei e Lavlete estavam sob a ilha de Skito, bem acima das nuvens, e sabiam que agora só estariam os dois ali. Mas a Rei surtou. Ela tinha raiva demais do Lavlete, o culpava e o odiava por simplesmente existir. E enquanto surtava de raiva, ela ataca o Lavlete de forma violenta e sádica, com ela basicamente confessando seus sentimentos pelo Lavlete, dizendo que ela o odiava desde que ela nasceu, dizendo que graças ao seu nascimento, Volgax estava predestinado a Venov entrar em reencarnação nele e aos poucos as trevas já estão voltando pros Brunuks. Primeiro os Brunuks são condenados, depois a rainha morre, e agora ela está presa num planeta que ela não conhece com uma cultura primitiva ao lado do suposto responsável por tudo isso. Pro Lavlete, nada do que ela dizia fazia algum sentido, mas ele sabia que não iria adiantar se explicar ou tentar se inocentar a ela. Se o mundo iria sempre vê-lo como verdadeiro culpado de toda a desgraça que acontece com eles. Então não adianta tentar ser outra coisa. E ao invés de tentar consertar as coisas, Lavlete simplesmente desiste de ser bom e se joga da ira, se arremessando em pleno ar e rapidamente caindo até debaixo das nuvens, fazendo com que Rei finalmente consiga o que ela queria desde o início. Ela queria o fim do Lavlete e preferiria estar sozinha do que com ele. E agora, ela conseguiu. Lavlete caiu de 80 km de altitude, numa velocidade impressionante ao ponto de dizer que eu nem sei como ele sobreviveu caindo no meio do oceano, mas ao cair, ele não consegue nadar de volta para a superfície. Ele desmaiou ali mesmo e começou a afundar na água. E só até um casal de orcas aparecerem, com sua inteligência, conseguiram criar um movimento sincronizado para levá-lo de volta para a praia, em terra firme. E eu só gosto de dizer que duas orcas o salvaram porque é um paralelo narrativo de que orcas são consideradas assassinas a sangue frio, enquanto na realidade elas raramente atacam seres humanos da natureza. E isso contracena bem com o Lavlete. Ele foi julgado como culpado de tudo, sendo que na realidade ele é a maior vítima dessa história para começo de conversa. Mas voltando ao rumo da história, após Lavlete acordar em terra firme e se deparando com o ambiente ao seu redor, ele imediatamente Cara, ia ser interessante se, sei lá, colocasse, sei lá, algum kaiju aquático, né? Tipo Kraken, né? Sabe, meio que só pra lembrar que os kaijus também existem, né? Caso que os kaijus no universo de existência ainda vão aparecer, né? Sabe? Ou e também, né? Tipo, pra reutilizar alguns kaijus, né? Que não são muito utilizados, né? Sim, o Kraken existe no universo de existência, né? Eu acho que a galera, os macacos velhos aqui do canal vão se lembrar, né? Que lá quando eu fazia os vídeos explicando o universo de existência, mostrando os kaijus, meio que eu também falei do Kraken, né? Então ia ser interessante, sei lá, trazer o Kraken, né? conhece que sobreviveu à queda que agora tinha uma distância gigantesca entre ele e Rei. Ela ficou em Skito, mas ele estava lá embaixo, em solo terrestre. E parando pra pensar, ele também estava igualmente sozinho. Ele não conhecia quase nada daquele planeta e agora se deparava com um ambiente possivelmente hostil e completamente novo pra ele. Algumas horas depois, ele caminha se afastando da praia e entra em uma espécie de floresta, adentrando cada vez mais nela. Mas uma coisa não parecia muito certa. Ele se sentia observado, como se algo ali por perto soubesse de sua presença e soubesse exatamente onde ele estava. Cada passo que ele dava mais perto da floresta, ele olhava pra trás, para ter certeza de que não estava sendo seguido, deparando-se com alguns vultos. E quando menos espera, ele toma uma labada na nuca tão forte que desmaia instantaneamente. Horas depois, ele acorda no meio de uma tribo, com vários nativos fazendo o que aparentemente parecia um ritual. Todos eles falando uma língua completamente estranha, falando palavras sem sentido e ele se sentindo como se eles fossem os extraterrestres ali. Ele estava amarrado em uma espécie de pilar gigantesco ao lado de uma fogueira. Estava até pensando que seria o prato principal do dia, mas antes mesmo que os nativos pudessem fazer algo com ele, um rugido estranho e assustador emergia de dentro da floresta. Wendy. O barulho foi tão assustador que assustou instantaneamente os nativos da tribo, fazendo eles se esconderem dentro de suas cabanas rapidamente, deixando ele amarrado ali do lado de fora, presenciando então o real surgimento da criatura responsável pelo rugido. O Vendigo, uma criatura lendária considerada como um espírito maligno originário da tradição oral dos povos indígenas algonquinos, na América do Norte. Sua lenda serve como um ponto de advertência sobre a ganância, o egoísmo e A galera que assistiu o Projeto Crypto se lembra.
né, do Wendigo. Inclusive, vou aproveitar, né, que eu tô falando sobre o Gigaverso. Então, né, os modelos que vão ser utilizados no episódio, né, no episódio 9, se eu não me engano, serão já estão prontos, né? Então, né, talvez segunda-feira já comece a trabalhar nesse episódio, né? E aí, no mês que vem, eu faço o episódio. Aí, né, eu vou, né, fazendo os outros episódios também, né? Outros modelos que... Meu plano, cara, é ir até o episódio 15, nesse mês de julho. Meio que tá muito corrido pra mim, né? Porque eu tenho uma viagem, né, pra fazer em julho, né? Que vou estar dia 17 até dia 26, cara. Então, é meio osso, né? Tabu do canibalismo em tempos de fome extrema. Mas aqui no universo Resistência, ele também é o principal símbolo de uma maldição. Mas inclusive o Endigo, sabe o Endigo do Gigaverso? Ele, digamos, né? Ele vai aparecer na série Godzilla Jr. X Supernova, né? E talvez, né? Se eu quiser fazer, sei lá, uma quarta temporada, né? Que já escrevi a segunda e a terceira temporada do Projeto Crypto. Agora só falta a quarta, né? Que eu planejo, né? Com certeza, né? O vilão, né? Da última temporada será ele, né? São demoníaca. Os barulhos que a tribo fazia ao redor de Lavlete da atenção do Vendigo. E agora ele chega à tribo e se depara com uma forma de vida estranha. Mas que não fosse negável a sua fome insaciável por carne. O Vendigo pula pra cima de Lavlete e causa ferimentos até que bem graves em seu peito. Soltando das cordas, prendido. E começa a espancar ele ali mesmo com sua força e garras extremamente afiadas. Enquanto Lavlete recebia aqueles golpes fatais que lentamente matavam, suas últimas memórias foram todas as coisas ruins que ele recebeu em sua vida. Todos os insultos, gritos e injustiça que ele recebeu, de certa forma serviram para que o motivaram a dar um soco tão forte ao Vendigo, que seus poderes internos foram despertados. Após isso, Lavlete se sente tão forte e tão poderoso que ele começa a curar energia em seu corpo. Labaredas roxas cobriram seus punhos até o cotovelo e seus olhos brilharam um roxo cintilante. E por um momento que seja, ali ele se sentiu como uma divindade, batendo de pau a pau com o Vendigo. Afinal, para derrotar o espírito do Vendigo na mitologia e no folclore, o método definitivo é destruir o corpo através do fogo. E o fogo que o Lavlete emanava era 10 vezes mais poderoso que qualquer coisa na Terra. E com isso, ele queima o Vendigo até o último suspiro, deixando sobrar apenas o seu crânio exposto. Declarando ali sua vitória contra uma criatura vista como implacável. Minutos após sua vitória, os poderes de Lavlete são dissipados. Ele começa a se acalmar, e estranhamente seus ferimentos se curam. Mas não antes dos nativos indígenas aparecerem. Eles saem de suas cabanas e ficam surpreendidos com Lavlete, que derrotou o monstro que há gerações atormentava a aldeia. E com isso, ao invés de atacá-lo, os nativos se curvam e reverenciam Lavlete, reconhecendo ele como um campeão guerreiro. Alguns dias se passam depois destes eventos, e Lavlete passa a viver entre os nativos. Eles o ensinam suas tradições e costumes, e aos poucos, ele começa a entender sua linguagem. Aqueles era o povo Lenape, um grupo de povos indígenas norte-americanos da família linguística algonquiana. Era uma sociedade de base agrícola cultivando milho, feijão e abóbora, mas que também dependia da caça, coleta e pesca. Viviam pacificamente naquela planície. Mas como se não fosse o bastante além de ter que lidar com os perigos da natureza como ursos, lobos e cobras. Durante décadas a tribo era atormentada pelo Vendigo, que vivia caçando e se alimentando dos guerreiros da tribo. Bom, isso até Lavlete aparecer e matar o demônio. Eles o enxergavam como um guerreiro enviado pelos deuses. Mas Lavlete não se sentia assim. Ele dizia que, de onde ele veio, os outros não o enxergavam como um guerreiro ou um herói. Eles o enxergavam como uma espécie de praga, que todos odiavam só por existir e se sentia culpado pela morte de seu único ente querido, sua mãe, a única em todos estes anos que realmente o amava de verdade. E o que lhe restava agora era apenas dor e ódio. Mas não era deste jeito que os Lenapes o enxergavam. Afinal, durante todo esse tempo, Lavlete não estava fazendo nenhum mal à tribo. Pelo contrário. Depois que ele matou o Vendigo, ele só passou a ajudar mais a tribo. Com água, controle de caça, métodos medicinais, chegou um ponto em que Lavlete não representava perigo algum e passou a ser considerado da tribo. E daí que ele era diferente ou que ele não fosse nem nativo da Terra. Ali era o único lugar no qual ele não era odiado por existir e um dos únicos lugares onde ele realmente se sentia bem-vindo. E ali a sua presença fazia diferença. E aos poucos, Lavlete deixou de ser um Cronux e passou a ser mais humano. Anos mais tarde, lá na ilha de Skidog, Rei acaba sendo descoberta pelos dragões de Skidog. Alguns toleraram sua presença, mas os que não toleraram a capturaram e a entregaram a Kukulkan, que imediatamente a reconheceu como uma invasora, e fazendo seu próprio julgamento contra Rei. A expulsa de sua ilha flutuante, jogando ela para o mesmo destino. Cara, eu acho que os deuses egípcios foram meio burros, né? Tipo, porra, se vai colocar um bagulho na ilha dele, por que não dialoga? Tipo, ô, carai, nós vai pôr esses dois bichos aqui, cara. Tá ligado? Nós vai pôr esses caras aí na ilha, né? Tá ligado, mano? Então, ó. Tá, eles são... Não tem casa, eles são mendigos, porra. Então, ó, ajuda eles aí, porra. Sabe? Eu sei que eles são diferentes, mas, porra, dá uma moral. Deve ter feito isso, né, porra? Agora tá aí, né? De Lavlete, fazendo-a cair de 80 quilômetros de altitude. Mas também esse filho da puta também é um filho da puta, né? Então, óbvio, né, que não vai ter diálogo. Óbvio, né, que o cara não ia aceitar, então, né? É, foda, né? Lá
Lá embaixo, diferente de Lavlete, ela cai no meio do oceano e consegue nadar de volta para a superfície, chegando na praia mais próxima e se deparando com uma nova natureza, uma natureza selvagem e diferente de tudo que já tinha visto antes. Mas algo estava diferente. Ela ao longe conseguiu avistar algumas formas de vida estas que pareciam ser bem esquisitas. Quando ela se aproximou, ela pode ter uma vista melhor. Pareciam símios rosados e sem pelos, que utilizavam de vestimentas metálicas e apetrechos primitivos, bem esquisito aos seus olhos. E bem, para ela aqueles dois seres pareciam bem inofensivos, até que do nada um terceiro cara aparece por trás e dá uma lavada secaça na nuca da rei que faz ela desmaiar instantaneamente. Horas mais tarde, ela acorda acorrentada dentro de gaiolas de ferro, com alguns lenapes igualmente acorrentados dentro delas. E a verdade é que aquele era o ano de 1625, exatamente durante a colonização americana de Manhattan. E ali ela estava sendo presa por colonizadores holandeses. Estando presa junto com alguns nativos da região que não aceitaram muito bem a chegada destes novos seres e os contra-atacaram, só para serem presos no final. E agora Rei se juntou a eles por ser considerada esquisita. Provavelmente eles aprenderam a matá-la e a espalharem como uma espécie em exposição. E Rei, por estar acorrentada, não tinha muita opção de fuga. Presos no final. E agora Rei se juntou a eles por ser considerada esquisita. Provavelmente eles aprenderam a matá-la e a espalharem como Empalharem. uma espécie em exposição. E Rei, por estar acorrentada, não tinha muita opção de fuga. Ela não tinha poderes e seus equipamentos foram danificados anos atrás com a queda da nave no deserto. Parecia um desespero, até que mais tarde, os holandeses foram atacados pelos outros nativos rebeldes. Uma pequena frota de lenapes atacava agressivamente, e surpreendentemente eles estavam sendo liderados pelo Lavlete. Agora mais ágil e mais abolidos. Depois de tantos anos convivendo com esta tribo, ele aprendeu a dominar melhor seus poderes e utilizar melhor de suas habilidades corporais, matando vários holandeses no processo e libertando seus companheiros. Até encontrar a Rei aprisionada. E não devo dizer o menos que foi irônico ver alguém como ela se submeter a uma humilhação daquelas. E bom, a muito mau gosto, Lavlete concordou em tirá-la dali, mesmo que ela merecesse estar presa. E fugiu com os demais, só que eles se encontraram em uma emboscada. Vários holandeses cercaram a única saída daquele acampamento e estavam prontos para matar. O problema é que os lenapes tinham um Lavlete. E usando seus poderes ele saca as correntes que usaram para prender seus companheiros e misticamente cria um chicote flamejante com aquelas correntes. Chicote este que carbonizava os holandeses de uma forma tão satisfatória, ao ponto em que tudo que restava eram suas cinzas. E com o caminho liberado, os indígenas conseguiram fugir para longe, agradecidos e impressionados com os poderes de seu guerreiro aliado. Bem, todos menos a Rei, que ficou assustada com o que tinha acabado de ver, mas sem muita escolha, teve que seguir caminho com Lavlete. Horas mais tarde, os lenapes comemoravam mais uma de suas vitórias contra os colonizadores. Eles estavam felizes, mas Rei estava mais traumatizado do que nunca. Ela viu pessoas morrerem de forma brutal em sua frente. E principalmente, o causador de suas mortes era alguém de sua própria raça. Ela entrou em choque até Lavlete sentar-se ao seu lado e, voltando a sua língua de origem, conversou com Rei. Ela não acreditava que Lavlete tinha sobrevivido. E pior, se transformado no assassino que sua raça jurava que ele se transformaria. Mas ao mesmo tempo ela estava surpresa de ver alguém como ele ainda respirando e vivendo com um bando de primitivos que dançam em volta do fogo. Lavlete se sentiu ofendido em partes, mas conseguiu compreender a Rei por estar meio assustada. Mas não era tempo de botar o papo em dia. Lavlete queria levar os lenapes restantes para um lugar seguro, longe daqueles colonizadores e principalmente longe das guerras que eles estavam fazendo com eles. Os lenapes acreditavam que além das fronteiras existia uma terra rica de recursos naturais que demandava paz de espírito. E Lavlete acreditava que esse lugar era real e que era perfeito para sua tribo se reerguer. Mas Rei não acreditava nele. Ela ainda o enxergava como inferior. E não era míseros 4 anos de distância que iriam fazer ela esquecer do ódio que ela sentia dele. Mas ela falava aquilo de um jeito que mais parecia que ela estava escondendo algo. O que Lavlete percebeu logo de cara, mas não quis destrancar isso logo de cara. Então só deixou isso de lado e mesmo assim insistiu que iria salvar seus aliados. E ofereceu duas opções a Rei. Ela poderia ficar ali e esperar mais colonizadores voltarem e matá-la ou coisa pior. Ou 2, vier com eles em busca de uma terra prometida que tem uma chance mínima de existir, mas sobreviver. Depois de muita pensativa, ela finalmente chega numa conclusão e aceita os acompanhar nessa longa jornada rumo ao desconhecido. Durante dias, eles caminhavam em algum rumo, quase sem parar para descansar, matando e derrotando tudo que estivesse atrapalhando seu caminho. Rei se mantinha firme em sua crença de não matar nunca, mas Lavlete se acostumou com as leis de sobrevivência daquele planeta. Era matar ou ser morto, e nem sempre se matava algo com mais intenções. Ele foi ensinando a Rei sobre os costumes que ele aprendeu com os lenapes, sobre o respeito à natureza, a cultura do amar, e ensinou a como lutar melhor, misturando as técnicas de combate que ele já sabia com as técnicas de combate da tribo e criando assim um estilo de luta único. Estilo esse que Lavlete dominava com perfeição. A cada dia que passava, ele aprendia mais sobre si mesmo e do que ele era capaz de fazer com seus poderes. E Rei o observava de longe, e apesar dela odiar, ela remove um sentimento empático ao Lavlete dentro dela. Simplesmente se recusava a acreditar que ela poderia ser capaz de amá-lo, ficando levemente ciumenta quando Lavlete se aproximava demais de alguma nativa mulher. Mas cedo ou tarde ela não iria mais conseguir aguentar isso e teria que ir pra fora. Ao mesmo tempo em que ela também foi entendendo um pouco do lado dele e começou a confiar mais nele, a um ponto de dizer que ela também defendia a tribo por ele. Um dia, durante essa expedição, eles tiveram uma rápida conversa sobre si mesmos. Lavlete contou que durante sua vida toda ele tentou ser bom. Decente tentava ignorar o que diziam dele e só fazia coisas boas para que um dia as pessoas parassem de tratá-lo daquele jeito e passassem a respeitá-lo por quem ele era. Mas infelizmente isso só foi acontecer ali, na Terra, o único planeta que o via do jeito que ele realmente era e que nunca o desrespeitou por coisas que ele nunca nem fez. Mas Rei, por outro lado, revelou que em algum determinado momento antes da queda Cronux, ela estava predestinada a se acasalar com alguém que ela enxergava além das tradições de Fleuris e se apaixonou de verdade. Ela estava até disposta a fugir do planeta com ele para ter uma vida longe de Cronos, longe de Fleuris, longe de tudo. Mas ele a trocou por um propósito diferente e a abandonou. Isso fez ela ficar tão traumatizada com seus sentimentos que afundou de vez na religião de seu planeta que passou a negligenciar todos os machos sem exceção. E quando Lavlete surgiu, era a oportunidade dela descontar todas as suas frustrações em cima dele. Mas depois de tudo aquilo que ela passou ao lado de Lavlete, percebeu que estava tão acostumada com a presença de outros para apoiá-la, que quando ela não tinha mais nada, Lavlete estendeu sua mão para ajudá-la mesmo depois do que ela fez com ele durante todos estes anos. E daí ela consegue enxergar o quanto ela estava errada sobre ele e o que esse tempo todo ele era a verdadeira vítima disso tudo. E começa a questionar o que mais nas tradições estavam erradas sobre a exclusão social de um grupo inteiro. E naquela mesma noite, os dois ficaram mais próximos do que nunca. Lavlete perdoou Rei por tudo que ela fez, e Rei finalmente admitiu a si mesma e para Lavlete que ela o amava. E decidiram que naquele momento deveriam expressar um ao outro quanto os dois se apreciavam. Se é que vocês me entendem. Oh! Lá ele! Logo após acordarem da noitada, o grupo parecia bem calmo, e uma tranquilidade serena cuidava do ambiente. Mas isso foi só até Lavlete perceber ao longe que estavam sendo seguidos. Os colonizadores os encontraram, e estavam cada vez mais perto. E no desespero mandou todos acordarem e correrem o mais rápido possível para longe, com o desespero reinando rapidamente em todo aquele ambiente. Lenapes correndo por suas vidas, os colonizadores rapidamente se aproximando mais e mais deles. Em um determinado momento, parecia que eles finalmente tinham chegado na tal terra prometida que a tribo imaginava, mas só Pô, que o Lawit não... Cara, não entendi o pânico, cara. Tipo, pô...
O cara literalmente usa corrente de fogo roxa. Literalmente, o cara literalmente controla a mágica. Tipo, what the fuck, mano? Que vai correr, velho? É só bater na bundinha dos caras lá com corrente mágica, né? De fogo e, pô, acabou, né? Que o cara lá tem poder, né, pô? Então, ó, assim, ó, Deparada acabou. com uma praia cheia de neblina e sem saída. E diante daquilo, com toda a tristeza em seu coração, e quase sem esperança, Lavlete só tem uma escolha a ser feita. Ele pede pros Lenapes rapidamente criarem jangadas, para que Harris consigam escapar enquanto ele providencia mais tempo a eles. Rei acha aquele plantio um absurdo, mas reavaliando as opções ela percebe que infelizmente são as únicas restantes, e decide se sacrificar, junto com Lavlete. Assim os dois garantiriam o futuro da tribo. Quando os colonizadores chegaram aos montes, se depararam só com os dois praticamente indefesos, eles se renderam facilmente e foram levados pro covil holandês, onde sabiam o destino que lhes aguardava, mas que pelo menos, estavam juntos e fazendo bem. Absolute Cinema. Ou melhor, Absolute Sacrifício. É, foda. Então, né? Agora, o que veremos nos próximos capítulos? Com certeza, né? 3 personagens de domínio público, né? Que vão aparecer no Gigaverso. Não, Universo Existência. Caramba, eu tô todo embaraçado, velho. Pô. Mas então, né? 3 personagens que estão em domínio público que vão entrar no Universo Existência, né? Que é o Tarzan. Zorro. Não sei como ele vai se encaixar na história, né? Mas eu acho que vai ser que nem o El Dragon, né? Meio que vai ser uma história que se passa no passado, né? Coruja Negra, né? Catálogo Mandela, né? Esse cara aí é... Quem é esse bumbum guloso? E Tarzan, o homem. O Gold, né? Então, né? Realmente eu acho que eu tô mais ansioso é o Tarzan, né? Porque, digamos, é um... Bem... É meio que... O único que, digamos, eu tenho conhecimento geral, além do Zorro, né? Que esse cara eu nunca vi, velho. Mas então, né, vão aparecer, né? E realmente eu tô muito ansioso. Eu acho que posso até colocar eles no Gigaverso, já que capítulo 3, né, eu também irei, né, explorar os heróis, né? Então ia ser interessante, né? E agora, ai, a notícia que eu queria, a notícia mais tesuda que vocês vão receber hoje. Então, vocês estão ligados, Butcher, né? O Ralph Butcher e o. E o. Pera aí, que eu. E o. Renato Cariani verde com chifres. Então, o próximo episódio será sobre eles. Bem, eu imagino, eu acho. Cara, olha que foda. Olha a thumb. Então, eu teorizo, né? Que esse cara aí, né? Seja o calvo aí, né? E parece que vai contar a história de origem da equipe do Butcher. Pois é, né? Olha aqui a cara lá, nossa, mano, cara. Porra, resuma. Pois é uma notícia muito tesuda pra nós, entendeu? Então tá liberado gozar, tá, pessoal? Já pode dar a leitada. Tá liberado gozar. Só digo isso. Já pode gozar. Tá liberado. Vamos todo mundo gozar nessa porra. Caralho. Mas então, né? Tô muito ansioso, né? Então isso, né? Falou, né?
É esse vídeo que eu queria fazer. Um vídeo foda de Universo Resistência com mais uma aura farmada. Pois é, né?